Fala, meus jovens! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o principal insight que eu tive no evento, tá? Lembrando, eu fui no evento subido ao vivo. Se você ainda não viu o vídeo, procura esse outro vídeo. É um vídeo antes que esse. Eu mostrei tudo como foi lá, o evento, o hotel, tudo que você quer saber. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Mas eu quero trazer os insights, tá? Lembrando, esse evento, você gasta R$1.000 com ele. O ingresso simples, R$1.000. Você gasta com hotel, com passagem aérea e tudo mais. Eu vou entregar aqui para vocês totalmente de graça. Então eu vou entregar o ouro do melhor evento de tráfego pago da América Latina para vocês. O que eu quero que vocês entendam? Eu li palestras sobre inteligência artificial, eu li palestras sobre vários e vários conteúdos, mas o principal evento... Beleza? Tudo bem? Boa? Perdão. De boa. Mas o principal conteúdo que me marcou e que fez muita diferença foi quando eles falaram de vendas. Teve inteligência artificial, Google Ads, Meta Ads, Facebook Ads, conteúdo sobre tudo quanto é tema. Diversos temas, diversos insights sobre inteligência emocional e tudo mais, mas o principal conteúdo foi sobre vendas. E aí eu quero que você entenda isso, porque a gente fala aqui no canal várias vezes e tudo mais, principalmente sobre vendas, e quando a gente fala sobre vendas, muitas das vezes eu acredito que vocês não conseguem entender a importância das vendas. Porque ser gestor de tráfego, eu entendi nesse evento, com 4.000 gestores de tráfego, falando com muita gente que fatura muito mais que eu, e às vezes muito menos também, que o pilar principal que a maioria precisa trabalhar é a parte de vendas. E nesse canal a gente fala muito sobre isso. A gente tem aqui vídeo de prospecção ao vivo, a gente tem vídeo de mensagem, a gente tem vídeo de eu falando sobre presencial. Eu literalmente entrego tudo para vocês do que eu faço. E eu já validei várias formas e eu sei como fazer isso. E é por isso que eu falo para vocês. Então, o que eu quero trazer aqui para você entender. O que você precisa de fato fazer para ter resultado. Porque não adianta, por exemplo, você fazer e falar... Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do Meta Ads e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$30.000 em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$97. Eu tô aprendendo gestão de tráfego, eu quero aprender isso e aquilo, mas você não colocar em prática e não entender qual o melhor caminho a ser seguido. E aí eu quero falar com você sobre isso. Primeiro passo, tá? Você precisa sim aprender gestão de tráfego, não tem como fugir. Mas dentro do mercado, dentro do que eu vi, dentro do que eu visualizei, dentro de todas as pessoas que conversei, a gestão de tráfego ela acaba sendo o pilar menos importante, você aprender gestão de tráfego, do que aprender a vender. E eu não estou falando isso como achismo, eu estou falando isso escutando os maiores especialistas do mercado e conversando com vários donos de agência. Agora, você desenvolver a capacidade e a habilidade de vender, e quando a gente fala de vender, existe uma série de coisas, e eu trago isso em vários vídeos, mas eu quero reforçar aqui. É você saber qual que é o melhor canal que você vai fazer prospecção, você escolher esse canal, você validar esse canal. E o que é validar? É você fazer tanto que você consegue entender qual é a melhor forma de fazer. Então vamos supor que eu prospecto pelo Instagram. Eu prospecto pelo Instagram, e aí eu começo a prospectar, e cara, fica até o final desse vídeo que eu vou te entregar o ouro aqui. Aqui vai começar o culto daqui a pouco, eu fiz questão de sentar aqui pra falar sobre isso, mesmo estando com a minha agenda bem corrida e não trabalhando muitas das vezes no domingo. Domingo é o dia que eu tiro pra ficar com a minha família e cultuar a Deus. Então presta atenção nisso. Então você vai escolher um canal, você vai validar ele, por exemplo, Instagram. E aí você começa a mandar mensagem lá, 40 mensagens, fazer prospecção todos os dias. Vai chegar um momento que você vai entender qual é o tipo de mensagem que melhor funciona, você vai entender o que é as pessoas que estão no Instagram, o que elas querem ver, se é melhor você marcar reunião, se é melhor não. Existem vários casos, mas isso depende muito. Então você precisa primeiro definir um canal.
Você vai definir um canal e aí quando você definir um canal, você vai prospectar, só que você precisa de tempo para validar esse canal. Então você vai começar a fazer isso, é natural que você vai começar muito mal, você não vai conseguir ter resultado no começo, e é aí que separa a maioria das pessoas. Porque a maioria não tem resultado e aceita, tá tudo bem. Mas não vai crescer, não vai ter resultado e não vai faturar mais. Agora, os que escolhem fazer prospecção, receber um monte de não e mesmo assim persistir, ele aprende como funciona o canal, ele valida o canal de vendas. Então, por exemplo, o Instagram, validei o canal de vendas e entendi como que funciona. Agora eu consigo aumentar ali o número de respostas pelo que eu mando, um script melhor, e aí eu defini meu perfil de cliente. O que acontece? Você vai para outra etapa, porque antes o seu problema era conseguir as respostas. Agora você consegue as respostas, só que não para aí. Você precisa levar o cliente, conduzir o cliente numa reunião. E essa reunião pode ser uma reunião de triagem ou uma reunião de fechamento. Eu já incluo as duas na mesma coisa. Faço uma reunião só para essas duas partes. Então, reunião de fechamento. Nessa reunião de fechamento, você precisa ter ali uma proposta comercial validada também, você vai precisar de tempo para validar. E você precisa ter um processo de raciocínio ali, um processo de condução dessas pessoas para a reunião. E isso não é você fazer de forma aleatória, você precisa de tempo, você precisa de consistência, você precisa fazer, e com o tempo você também aprende. E eu tô te falando isso porque tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino exatamente esse processo. Tem vídeos específicos de 20, 25 minutos, quase 30 minutos, eu explicando cada uma dessas partes. Vídeos só sobre script, vídeos só sobre condução de reunião, vídeos só sobre proposta comercial. Tem vídeo, inclusive, de eu fazendo uma reunião aqui nesse canal. Então você consegue ter realmente todo tipo de conteúdo. Mas você precisa entender que existe uma etapa, existe um processo. Assim que você, consequentemente, conseguir entender como funciona essa parte da proposta comercial e conseguir desenhar uma proposta comercial, e lembrando, uma boa proposta comercial não é uma proposta comercial que seja a mais bonita. Não, a minha proposta comercial, sendo bem honesto, ela é muito feia até. Se eu pagasse um design e eu tenho que fazer isso, ela vai ficar muito mais bonita. Mas ela é toda estruturada num modelo que eu defini, que eu construí e que eu tenho uma alta taxa de fechamento. É muito difícil, mas muito difícil mesmo, eu fazer uma reunião com o cliente e não fechar com ele. Se ele tiver recurso, poder aquisitivo para contratar meu serviço, e ainda às vezes que ele não tenha, ele fecha comigo. Então, eu tô falando de algo que é validado. Então a gente precisa definir isso, proposta comercial e tudo mais. E aí, depois da proposta comercial, a gente vai para a parte da condução da reunião, que precisa de uma lógica, precisa de um raciocínio, você precisa conseguir conectar com o cliente, você precisa conseguir entender o negócio do cliente, você precisa demonstrar autoconfiança, você precisa mostrar para ele que você entende do seu trabalho e que você... Então a reunião, ela não é algo que é tão simples assim. Você precisa entender de fato cada etapa para que você consiga ali aprender a trazer cliente. E a partir do momento, presta atenção nisso, tá? A partir do momento que você consegue estruturar a parte comercial no modelo que você consegue, consequentemente, fazer uma boa prospecção, conseguir muitas pessoas de mensagem, marcar muitas reuniões, dessas muitas reuniões, você tem uma boa taxa de fechamento, dessas taxas de fechamento, você consegue trazer de fato esse cliente. Pronto, você conseguiu resolver o problema de 90% das agências. Eu tô te falando isso porque eu sei disso. Aí entra outra parte, que é a parte de retenção. Aí você precisa conseguir manter os clientes que você está trazendo. Mas, uma coisa que tem que ficar clara, que cliente, principalmente quando a gente fala de gestão de tráfego, muito deles vão vir e vão sair. Tem muito cliente que você vai entregar muito resultado. E você vai pensar, nossa, esse cliente ele nunca vai sair. Porque ele investe X, ele investe 1.000, por exemplo, e eu entrego para ele de resultado 15, 20 mil reais. Deixa eu te falar que esse cliente ele pode sim simplesmente acordar um dia e querer sair. E eu não tô te falando com base no que eu acho. Existe isso. Existe um tempo de vida do seu cliente dentro da sua agência. E é por isso que você precisa manter essa engrenagem de vendas funcionando o tempo todo. E aí a gente vai para uma das partes. Primeiro, você precisa validar e conseguir estruturar essa parte comercial. Não queira ser apenas gestor de tráfego. Estuda vendas e aprende a vender. Depois que você fez isso, você precisa entender que você vai começar a trazer vários e vários clientes. E é óbvio que é uma etapa que é depois. Foca primeiro em estruturar a sua parte comercial. Não atropela as coisas, não come as coisas assim, pulando etapas. Faz as coisas da forma que tem que fazer. Depois que você fizer isso, presta atenção, tá? Presta atenção. Você vai começar a perceber que está trazendo clientes. E aí vai surgir outro problema. E aí você tem que tomar cuidado de você querer
cuidar para atender esses clientes e parar de trazer novos clientes. Só que a engrenagem, ela nunca pode parar de girar comercial. Então você tem que estruturar a sua agência de forma que você seja contratando pessoas, seja você mesmo, e estruturar de uma forma que você consiga atender esses clientes que já estão com você e trazer novos clientes o tempo todo. Essa roda de trazer clientes não pode girar, ah, mas eu tô com 50 clientes. Precisa continuar trazendo clientes. Porque se em um momento, presta atenção nisso, tá? Se em algum momento você parar de trazer clientes, esses clientes podem começar a ir embora, seu faturamento vai começar a despencar e quem não tá crescendo tá caindo. E sim, eu tô te falando isso pra você acordar, despertar pra parte comercial. E os meus vídeos são justamente provocativos, porque eu não te falo de algo que eu não vivo, eu te falo de algo que eu vivo. Eu prospecto todos os dias. Minto, eu não prospecto apenas de domingo. E eu não prospecto de domingo, sinceramente, porque eu foco em outras coisas. Meu objetivo no domingo é ficar com a minha família, focar em Deus e descansar. É somente isso. Mas de segunda a sábado eu prospecto todos os dias. E eu não faço isso de qualquer forma. Eu faço de diversas formas e eu faço de verdade, com volume, com vontade, fazendo acontecer. Tanto é que eu conversei com várias pessoas no Subida ao Vivo e elas olhavam, e elas tinham muitas das vezes muito mais tempo, e elas olhavam e falavam, caramba, se de fato estruturou isso. Porque de fato eu tô fazendo isso. De fato não é uma coisa que eu faço de agora, é uma coisa que eu já faço de há um tempo. E é uma coisa que eu tô estruturando já de um tempo. Justamente porque eu vim da parte comercial. Então não é uma coisa que eu simplesmente aprendi, simplesmente absorvi. Não, é algo que de fato eu peguei, consumi, estudei, aprendi, melhorei e eu faço isso já há muitos anos. Eu trabalhei numa startup, eu trabalhei numa empresa multinacional com vendas. E eu não trabalhei nessa parte comercial apenas numa parte, não. Desde a parte de SDR, que é ali de trazer os leads, quanto a parte também de closer, que era de fechamento, quanto a parte de pós-vendas também muitas vezes. Então eu não tô te falando de algo que eu não vivenciei, eu não construí, eu não aprendi na prática, no mercado. Eu entendi e eu tô trazendo isso pra gestão de tráfego. Claro, eu aprendo muito ainda. A gente nunca pode parar de aprender, a gente tem que ter humildade intelectual para continuar aprendendo. Mas você precisa aprender o quanto vendas é importante para você construir uma agência. Agora, se você quer, presta atenção nisso, se você quer simplesmente abrir uma agência e quebrar, se você quer começar e quebrar, qualquer coisa do tipo, tudo bem, é uma escolha sua. Aí tudo bem, é uma escolha sua. Mas eu preciso te alertar, eu preciso abrir os seus olhos e fazer com que você entenda que a parte comercial é a parte mais importante em qualquer empresa. Se você não vende, você tá prestes a quebrar. E a maioria das empresas quebram, justamente porque o dono, o fundador, o CEO, os sócios não entendem a parte comercial, não entendem a parte de vendas. Se você não entende a parte comercial, é fato. Você vai ser um cara que vai começar emocionado, você vai atender alguns clientes, você vai conseguir alguns clientes, mas você não vai conseguir ter uma engrenagem que traga clientes sempre. Uma fonte de receita ali, que previsível, que você sabe que, cara, um cliente pode sair, 2 clientes pode sair, 3 clientes pode sair, óbvio. Seu objetivo não é tirar os clientes, seu objetivo não é que os clientes saiam, mas isso pode acontecer. E você não tem medo, você não é refém de cliente, você não é refém do governo e você não é refém de ninguém. Porque você sabe que só depende de você vender e vender e vender. E a partir do momento que essa chave vira, e se essa chave virar em você, que você entender, cara, eu posso conseguir X clientes por mês. E todos os dias eu vou colocar essa meta e eu vou trazer esses clientes. Quando isso acontecer, essa chave virar, você consequentemente vai conseguir trazer sempre clientes, sempre. E não é um achismo, tá? Eu tô te falando isso porque eu vivo isso, então você precisa entender essa parte. Aí você vai passar de um ponto de, talvez tentar contrato mais barato, fazer coisa de uma forma mais simples, fazer de qualquer forma. Não, você não vai fazer isso, você vai estar confiante e convicto do que você consegue fazer. Porque você entendeu o jogo, você entendeu como funciona. E o segredo é esse, você entender o jogo. A partir do momento que você entender esse jogo, tudo muda. Então presta atenção. Aqui no meu canal, e eu ainda... Fica até o final, tá? Porque eu ainda não terminei. Mas aqui no canal você consegue ver conteúdo de todas as etapas. Literalmente todas as etapas. Então, consome os conteúdos, comenta, eu vou te responder. Ah, mas eu preciso de um suporte de pessoas mais próximas. Aqui no link da descrição você consegue entrar no meu grupo do WhatsApp.
E aí, óbvio, você vai ter acesso ali a um curso, você vai ter acesso a todos os materiais, modelo de proposta comercial, modelo de contrato, modelo de onboarding, literalmente tudo assim, mastigado, explicado em vídeo, grupo no WhatsApp comigo para tirar todas as suas dúvidas e com os alunos que estão vivenciando, e aí você sai de certa forma desse negócio que é assim. Eu sei como é, tá? Você convive com pessoas que não querem a mesma coisa que você vai sentir ali um peixe fora do aquário, que você vai ficar sentindo ali que você não tem pessoas próximas que querem a mesma coisa. No grupo você vai ter pessoas que estão trabalhando, que estão se dedicando, que estão prospectando, que estão estudando para chegar mais longe, que é exatamente o que você quer. Só que não tem como você fazer isso se você não tiver um ato de coragem. Não tem como você fazer isso se você não tiver um ato de coragem. Você precisa ter um ato de coragem para mudar as coisas que você quer da sua vida. E muitas das vezes isso não vai ser fácil, porque a gente gosta de ficar acostumado com as coisas que a gente quer fazer, com as coisas que são mais fáceis, com as coisas que são mais moles. Mas a parte comercial, ela é assim, é faca na caveira, você precisa fazer acontecer, as coisas não caem do céu, o contrato não cai do céu, cliente não cai do céu, não cai da árvore. Você precisa fazer com força, você precisa fazer com convicção, você precisa fazer com sede, precisa ter é algo muito mais, como eu posso dizer para você entender, algo muito mais retirado, forçado, do que algo que acontece naturalmente. Não é natural, o processo não é natural, o processo é de você fazer mesmo. O processo é de você gastar energia, de você queimar energia para fazer isso acontecer. Porque para essa chave virar de chegar clientes, isso chegar e você conseguir ali manter os clientes e de fato começar a construir um negócio, principalmente esse primeiro momento, precisa de muita energia, muita plantação, muita energia. Então, consequentemente, é muito mais difícil você conseguir fazer isso. Exige energia e você precisa fazer isso. Então, eu preciso que você entenda essa parte, entendeu? Essa parte comercial, você conseguir estruturar um time comercial. Óbvio, estruturar time, essa parte é muito mais difícil, é outro passo. Mas primeiro, você precisa entender essa veia comercial. E aí, mas eu não gosto tanto, futuramente eu quero delegar. Tá, tudo bem, mas você precisa entender, porque senão você vai ficar vítima dos seus vendedores, você vai ficar vítima de outras pessoas, não vai depender de você. E você precisa ser a maior pessoa que consegue entender do que tá acontecendo. Você não precisa ser um contador, mas você precisa entender o básico ali de contabilidade para conseguir saber se as pessoas estão fazendo um trabalho bem feito. É a mesma coisa com a parte de vendas. E a parte de vendas, lembra disso, é a parte que vai trazer a receita, é a parte que vai trazer faturamento, é a parte que vai trazer contrato. Sem vender, é impossível você crescer, é impossível você se libertar do sistema, é impossível você conseguir chegar onde você quer. Então, primeiro, você aprende a vender, você continua estudando gestão de tráfego, e aí sim, depois que você aprendeu a vender, você começa a fazer tráfego pago, você começa a atender os clientes, e aí você vai fazendo isso conjunto. Mas cuidado com esse lance de eu só vou fazer quando eu aprender. Não, você precisa estar aprendendo e fazendo. O que mostra que você está aprendendo é a prática. Não é o achismo, não é o que você acha, não são suas horas de estudo, mas é a prática. Então coloque em prática que você vai chegar onde você quer. Eu tô trazendo esse conteúdo para você justamente porque eu tô vindo de um evento e eu quero que você entenda de verdade o quanto a parte comercial é importante. Se você entender isso, você vai estar à frente de 90% dos gestores de tráfego. E não é o que eu acho, isso é uma certeza. Então fica aqui comigo, acompanha os conteúdos, pega os conteúdos, estuda, coloca em prática. Com certeza sua agência vai crescer, você vai faturar mais e tudo vai dar certo. Mas tudo é certeza que vai dar certo? Não! Provavelmente tudo primeiro vai dar muito errado para depois começar a dar certo. Mas se você perseverar e colocar em prática o que eu tô te falando, é uma certeza. Se você não desistir, colocar em prática e melhorar, estudar e vender, cara, vender, entender vendas, é uma certeza. Você vai dar certo. Então presta atenção nisso. Tem vários depoimentos aqui de alunos, assiste os depoimentos e de verdade, não quer comprar meu treinamento? Compra o treinamento de outra pessoa, mas aprende a investir em você. Toma vergonha na sua cara e aprende a investir em você. Porque você fala que quer chegar mais longe, mas você não tem a coragem de investir em você. E isso não é uma atitude de quem quer chegar mais longe. E não pode acontecer de um cara que tá te olhando numa câmera, que nem sabe quem você é, tá mais inconformado com a sua situação do que você mesmo. E eu tô te falando isso porque eu estive na mesma situação. Então toma vergonha e faz isso.